Não abortar esse bebê, não matar o bebê antes de tirar da barriga. Não quer o bebê? Entrega para o aborto. Agora, vocês não podem deturpar. Vocês não podem deturpar tanto a matéria a ponto de chamar a gente de homicida, praticamente. Não quer o bebê? Entrega para o aborto. Entrega para adoção, desculpa. 2 vezes eu errei. Liga São Felipe. Patrocínio. Pílula abortiva 38, aborta na clínica. E adota aborto não. Rema Editorial. Saudações ursalinas! Existe um ditado que diz que nada está tão ruim que não possa piorar, que é a lei de Murphy. E a extrema-direita consegue encarnar isso esculpido em Carrara. É a expressão que, segundo consta, seria a original em relação a cuspido e escarrado, como vocês já devem ter escutado por aí, e que, para mim, fica bem aplicada a essa extrema-direita brasileira. Depois de tudo que aconteceu e de toda a mobilização que conseguiu reverter o andamento do PL 1904, que basicamente condenava uma mulher estuprada e que acabou engravidando por conta desse crime a ter mais anos de cadeia do que alguém que teria cometido o estupro, houve uma diminuição disso. Porém, esse pessoal continua essa semana totalmente voltado para a defesa dessa ideia de que era contra o aborto, deixando de lado todas as outras questões políticas, inclusive algo que eu acho que deveria ter sido mencionado, que esse projeto foi passado sem debate. O regime de urgência foi votado para que não houvesse discussão. Então, se não tivesse tido essa mobilização rápida, então isso mostra que há necessidade de mobilização tempo integral, nós teríamos hoje, muito provavelmente, já tendo sido votado na Câmara, pelo menos, que afinal aqui, graças a Deus, a gente é um sistema bicameral, então teria que passar para uma outra casa, que é o Senado, muito provavelmente lá, em que a princípio, por serem pessoas com mais experiência política, teríamos um debate um pouco mais aprofundado e mais vagaroso sobre o tema, muito provavelmente o arquivamento ou simplesmente não votar o tema. É uma situação no mínimo delicada, e dentro do ambiente da Câmara isso passaria em brancas nuvens, visto que eles são maioria esmagadora. E graças a essa interpretação que mostrou a possibilidade que esse projeto de lei apresentava, ele nesse momento se encontra no limbo. E foi bom que finalmente pôde se levar em conta e tentar trazer um pouco de um debate sobre o aborto no Brasil. Mas dentro do ambiente da extrema-direita, como a gente vê, nada está tão ruim que não possa vir algo pior. Dentre uma das possibilidades colocadas foi o retorno à pauta do Estatuto do Nascituro, sendo que dentro do ambiente, de acordo com o Alessio que trouxe para a gente lá no Barraco das Notícias esses temas, haveria a possibilidade do retorno à pauta do Estatuto do Nascituro. Esse projeto, apresentado pelos deputados Luiz Bassuma, do PT da Bahia, e Miguel Martins, do antigo PHS em 2007, pretendia colocar na legislação os direitos do feto desde a concepção, qualificando o aborto como crime hediondo, como era algo que estava sendo colocado aí pelo PL 1904. Quanto a algumas repercussões, eu debati isso no programa Espiritualidade e Diversidade, que vai ao ar, ou foi ao ar, não sei quando você está escutando este podcast, no dia 25 de junho, no canal Paz e Bem do YouTube e também no Facebook. Então ali foi revelador, eu até chamei de apocalipse da extrema-direita, que apocalipse é revelação, de o quanto a misoginia está presente nos púlpitos e que, em vez de ser um sistema de libertação da mulher, pode ser um sistema de opressão ainda maior dentro do ambiente, a ponto de haver incentivo ao estupro de mulheres casadas. E outro ponto que me chama muita atenção foi a decisão de trazer um outro projeto de lei em que haveria a
legalização do trabalho de adolescentes a partir dos 14 anos, em que atualmente, de acordo com a legislação trabalhista, a idade mínima é de 16 anos, com algumas exceções para aprendizes a partir dos 14 anos. Tudo porque há todo um incentivo governamental, enquanto temos um governo progressista, de adiar esse início da atividade laboral para que o adolescente, a criança, todo mundo se dedique aos estudos. Contudo, como um operário da educação que sou, estou em sala de aula e estive também em gestão, na prática é difícil que essa legislação seja cumprida no âmbito informal. E esse é que é o grande problema. O que tem de adolescentes que trabalham muitas vezes em esforços físicos tão grandes a ponto de irem com muito sono no dia seguinte, seja de manhã, seja de tarde, significa que essa legislação não tem efeito prático sobre alguns trabalhos. E eu nem falo daquela criança que vai para o sinal pedir dinheiro orientado por um adulto e que vai ficar com todo o dinheiro que ela adquirir. Falo de lavouras que se utilizam de mão de obra de menores de idade, sem nenhuma forma de legislação a princípio, e também de lugares que trabalham com essas crianças e esses adolescentes, enchendo cargas de caminhão para levar para as cidades. Tem muita coisa que, se fosse colocada em pauta, fecharia diversas empresas. E isso é uma das coisas que precisaríamos ter uma fiscalização maior. Porém, se depender da nossa elite, essas pessoas passam a trabalhar desde criancinha, provavelmente até pegando o gancho aí desse estatuto do nascituro, desde o feto até a hora do último suspiro. Que fique bem claro, isso não é pauta identitária e mais do que direitos humanos. Estamos falando de capitalismo, o sistema mais cruel que foi criado em nosso planeta. Podflix GrandTubeCast. Apesar de atuar na área de educação, eu também sou formado como técnico em eletrotécnica pelo Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Socorro da Fonseca. E me interessa muito essa parte de energia, não somente por questões de uso de internet e tudo mais, mas também porque é algo que eu estudei com certa profundidade, inclusive atuei em estágio nas áreas de energia solar, energia eólica e conservação de energia, que é muito comum para vocês que compram qualquer equipamento elétrico, quando vem lá o selo Procel, indicando lá que aquele equipamento é mais eficiente, ou seja, usa menos energia e produz mais. É uma das coisas que chama muito a atenção a mim, porque há uma tendência hoje, pelo menos em nível de debates, de haver muito mais investimentos para que possamos cada vez mais termos energias limpas, como energia solar e energia eólica. Apesar de a energia hidráulica ou hidrelétrica, para muitos também ser considerada limpa, no sentido de não deixar vestígios como fumaças, como é o caso do carvão, e energias, como no caso a energia térmica, e também podemos dizer a energia nuclear. Contudo, a Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais, FIENG, verificou que houve um encolhimento do uso das fontes consideradas limpas desde 1995, que ficou de 97% para 89%. E isso é preocupante, é algo que precisaríamos rever, mas que tem a ver também com investimentos e até a própria, não posso dizer nesses 27 anos, mas até com a própria questão de termos a dificuldade por parte do nosso sistema de se adaptar à nova realidade. Por mais que tenhamos gasolinas aditivadas, óleo diesel com uma menos possibilidade de poluir a terra, ou seja, o nosso ar, nós temos aí muita coisa a se fazer, muito trabalho. E a gente está no limite de repente, não ter retorno em nosso planeta.
E como já foi divulgado, temos tendências de ter muitos problemas com tempestades e outras formas de intempéries para atrapalhar a nossa vida daqui para frente. Outro ponto que me chamou muito a atenção esta semana foi a divulgação de que o Pentágono realizou uma campanha secreta contra a vacinação de Covid-19 para minar a influência da China durante a pandemia. A operação envolveu principalmente as Filipinas, países relativamente próximos e que, neste momento, é governado por acho que é presidente, como é chamado lá, que é filho de um ex-ditador, algo que já é delicado e que hoje leva as Filipinas a estar numa posição anti-China, exatamente trabalhando como base para quaisquer operações ou servir como uma espécie de eminência parda ou algo que valha como testa de ferro. Como a Ucrânia tem servido para barrar a Rússia, as Filipinas podem vir a se tornar um país que vai enfrentar a China, talvez não diretamente, mas pelo que a gente tem visto pelas notícias, tem atuado no sentido de manter a influência estadunidense ou reforçar essa influência naquela região, independentemente do que possa acontecer com a população que já sofreu com diversos problemas por conta da ditadura do pai do atual governante. Mas, de qualquer forma, retomando a questão colocada, essa campanha anti-vacinação, dentro do que foi colocado na Folha de São Paulo, a agência Reuters identificou pelo menos 300 contas no X, na época devia se chamar Twitter, que correspondiam a descrições compartilhadas por ex-oficiais militares dos Estados Unidos da América, familiarizados com essa operação nas Filipinas. No caso, essas contas criticavam a qualidade das máscaras faciais, kits de teste e a primeira vacina, que foi a Sinovac. A coisa foi tão séria, se pudermos parar para pensar, que como aqui também houve aquela propaganda que todo mundo lembra de como foi quando a Covid começou a circular, aí veio aquela palhaçada do tratamento precoce, que até hoje tem gente que defende aquilo de maneira absolutamente estúpida, para dizer o mínimo. Chegou uma vez um áudio para mim de uma mãe, daquela coisa de você divulgar o WhatsApp. Até hoje eu mantenho uma linha de WhatsApp exclusiva para conversar com alunos. E ali a mãe, por uma questão de erro mesmo, depois ela admitiu, me mandou um áudio de um suposto pastor que disse que 5G era um chip que ia na máscara e que ia entrar para ficar vigiando você a partir do seu pulmão. Então é nesse sentido que as coisas bizarras foram circulando aí anti-China e que de certa forma até hoje permanecem, visto que qualquer mentira para você conseguir desmentir, não basta só meu quadro Desmentiras. É algo que por pior que seja, mais absurda, a gente não consegue tirar totalmente da cabeça das pessoas. Detalhe que após a agência Reuters questionar o X sobre as contas, essa empresa removeu os perfis, determinando que faziam parte de uma campanha coordenada de robôs com base em padrões de atividade e dados internos. Lembrando que, com a provável reeleição do Donald Trump, todo esse sistema que conseguimos desmanchar pode voltar com força total. E olha que interessante, há um tempo atrás eu estava conversando com colegas de história sobre a possibilidade de a independência do Brasil ter sido uma espécie de golpe de Estado. E vários colegas da área de história me disseram que não me deram uma explicação que me convenceu, mas de qualquer forma não havia as características de que ali teria sido um golpe de Estado. Independentemente da competência, do conhecimento, que são colegas de esquerda, inclusive, são bastante críticos, são aqueles que concordam que a República foi um golpe de Estado, esbarro eu com mais uma notícia da Folha de São Paulo, a partir da publicação do jornalista Ricardo Lessa, de um livro chamado O Primeiro Golpe do Brasil, tratando desse tema, colocando o Dom Pedro I como sendo o primeiro golpista do Brasil.
ele coloca o Dom Pedro como um absolutista, como um déspota, e que dali se inaugurou um sistema de autoritarismo. Se levarmos em conta que durante a história todas as revoltas, com uma exceção apenas da Revolução Farroupilha, terminaram em massacre, isso mostra que o Brasil é um país da paz, da Pax Americana, a paz dos cemitérios. Qualquer coisa que você faça para movimentar e estimular as pessoas a superar esses desafios, de uma forma ou de outra, isso é dizimado. E um dos últimos exemplos que a gente pode colocar tem apoio da própria Igreja Católica no sentido de diminuir a influência da teologia da libertação. E hoje nós temos o crescimento da teologia da prosperidade, que foi substituída, ou vem sendo paulatinamente sendo substituída pela teologia do domínio, para que continuemos com o acúmulo de capital na mão dos piores capitalistas e seres humanos que existem no mundo. Não podia também deixar de lembrar que este ano completamos 20 anos da morte do Leonel Brizola e toda a importância dele política. Eu era criança quando ele foi governador 2 vezes também, no início da minha adolescência, aqui no Rio de Janeiro. Não posso falar do mandato dele no Rio Grande do Sul, mas aqui no Rio de Janeiro, o PDT, nessa época, anos 80 e 1990, tinha muita influência no Rio de Janeiro. E, enfim, eu ainda tinha uma visão política, claro, como criança, como adolescente, ainda muito precária, não tinha total noção das coisas. Mas durante aqui esse período, o PDT começou a ter uma postura muito delicada. Não sei, às vezes acontece também com o PT de determinados indivíduos que não estariam de acordo com a filosofia do partido ingressarem para aproveitar aquele momento de disposição, como aconteceu, por exemplo, com o PSDB, com a ascensão do Fernando Henrique Cardoso, e que tornou o PSDB um partido absolutamente gigante quando ele posava de moderno, mas acabou agregando figuras absolutamente execráveis e que, de certa forma, passaram a dominar o partido, especialmente depois que a extrema-direita começou a dar as caras e as cartas no nosso país. No caso aqui no Rio de Janeiro, o PDT, especialmente em níveis municipais, trouxe realmente pessoas muito execráveis. Um bom exemplo é uma experiência que a gente teve aqui em Nova Iguaçu, que foi uma sequência de cerca de 4 governos municipais que foram ligados ao PDT. E aqui nós tínhamos, eu inclusive tenho um tio que foi vereador aqui em Nova Iguaçu, o Moacir Carvalho, que era oposição a esse governo pedetista, por conta também de todas as atitudes autoritárias por parte desse governante. Infelizmente, meu tio acabou falecendo, acho que não chegou a nem concluir o mandato. Na época, ele tinha sido o vereador mais votado da Baixada Fluminense, e a luta dele foi grande, especialmente na área de saúde, que ele era médico e tinha, até hoje, a família mantém uma clínica comunitária e que procura cuidar da população da melhor maneira possível. Por outro lado, o governo posterior conseguiu fazer o pior governo que Nova Iguaçu já teve, a ponto de as escolas municipais ficarem 1 ano inteiro de greve, algo impensável nos dias de hoje por conta da mudança da LDB. A LDB atual não permite que nenhuma instituição fique sem o cumprimento dos 200 dias letivos. Era lixo para todo lado, era muita confusão. E, infelizmente, essa pessoa não só não foi presa, como tentou retornar à política anos depois. É uma situação lamentável, que se arrasta há anos e que, infelizmente, depõe contra o partido aqui no Rio de Janeiro, que é, infelizmente, um pouco do legado do Leonel Brizola. Eu me lembro até do lema, que é com Deus, a família, e incluía também o Brizola. Não lembro agora direito do tema, mas tinha essa questão de você também relacionar Deus na situação. Ainda não era graças a Deus, não era Deus, pátria e família, mas tinha essa questão também do apelo religioso que acabava envolvendo, e Brizola participava ativamente das campanhas, que era para a manutenção também do poder do partido.
Então, não vou dizer que era ruim. Em termos de Estado, ele procurou fazer o trabalho dele, a gente tem realmente coisas importantes. Historicamente, ele tem uma importância enorme, isso jamais poderia depor contra ele, mas, infelizmente, algumas pessoas, como também acontece com o PT, acontece com outros partidos, em nível municipal, muitas vezes o que a gente tem não corresponde à figura nacional, ou pelo menos também à questão de figuras históricas. Seria necessário que dirigentes de partidos tivessem ou procurassem alimentar essa coerência em vez de ficar apenas pensando na contagem de votos ou a influência que as pessoas podem ter, porque essa incoerência atinge a todos os partidos. Lembremos aí que o Partido Patriotas é um dos mais antipatriotas que existem. O falecido Partido Democratas deu um golpe de Estado no Brasil, afetando totalmente a democracia. A União Brasil hoje é um partido completamente desunido. Então a gente tem muita questão aí política que acaba depondo contra a nossa questão brasileira. Por fim, algo que me chamou muito a atenção pela situação delicada e toda uma discussão que pode se render a partir daí, que é a fala num podcast da Neca Setúbal, herdeira do Grupo Itaú, ou seja, de uma das famílias mais ricas do Brasil e que vive cada vez mais, porque afinal o mundo pode explodir, eles estão sempre se bobear. Se houver uma guerra nuclear, o banco ainda vai sair lucrando de alguma forma, porque eles sempre encontram uma maneira de lucrar. Falando aqui que passou por uma experiência de depressão por culpa de ser rica. Desculpe, gente, mas não é questão de desfazer da pessoa, mas tem coisas que são super delicadas quando a gente coloca, porque o que temos de pessoas que são absolutamente massacradas por não ter um mínimo para viver e que, além de tudo, também precisariam de um apoio psicológico para superar as próprias barreiras, é difícil de a gente ler para isso e não ter uma certa, para não dizer uma criticidade, vamos dizer, para ficar nessa palavra porque eu não quero ofender ninguém, mas é difícil a gente ler e levar de uma maneira tão de ter solidariedade ou algo assim para uma pessoa que luta ou está numa família que explora as pessoas. Se não é por meio do trabalho direto, nós temos os juros, nós temos os projetos e outras formas de tentar consumir dinheiro por meio de juros. Que apoio essa família dá para diminuir a situação, esse abismo social no Brasil, se o Banco Itaú continua abrindo todas as formas de questões aí, mais agências para obter mais lucros? Desculpe-me, não tem como ser solidário com o rico. Por pior situação que essa pessoa se encontre, isso para mim pode ser interessante para quem é rico e está aí querendo se virar com relação a isso. Mas são pessoas que não sabem o que é passar fome. São pessoas que não sabem o que é estar numa situação em que você, como eu já vivenciei, por exemplo, ficar 72 horas sem luz em casa e não ter quem recorrer. Não ter para onde ir. São situações que, por exemplo, muitas vezes as pessoas têm que escolher entre ter o dinheiro para passagem ou o dinheiro da comida. E não tem banco que ajude. O cheque especial, que caso a pessoa tenha, o pobre não tem. E o que esse banco tem feito para melhorar essa situação? Se essa pessoa passa por um processo desse, por um complexo de culpa, então faça um trabalho decente e ajude a população a ter melhores condições. Lute para, em vez de ter desemprego, acabar com o desemprego no Brasil, que temos condições de acabar com todo e qualquer desemprego. Só não se consegue fazer isso porque temos um grupo que adora o desemprego para baixar os salários, chamar as pessoas para trabalharem das melhores maneiras possíveis, das piores maneiras possíveis. Então me desculpe, não tem como ser solidário com o rico, especialmente nessas situações. Falsa! Não tem como te defender. Desmentiras. Eles não param.
E para mim, o que é mais risível, a meu ver, é a notícia, a manchete da Folha sobre esse desmentido. Não há evidências de que feto abortado seja usado em cosméticos, diferentemente do que diz autor do projeto de lei 1904. Nessas horas eu não sei o que é pior. O deputado ilustre, só que não colocar isso de forma às claras em suas redes sociais e até mesmo, acho que até na tribuna, ou seja, de alguma forma ele colocou isso de maneira, ele colocou na própria boca sem pestanejar, ou a Folha colocar uma manchete dessa, gente. Em vez de não há evidência, falava que esse deputado mente. Essa tem que ser essa reportagem. Da mesma forma como eles tentaram pressionar o Lula há um tempo atrás, não me lembro nem qual foi o assunto, dizer que o governo mente. Não, tem que dizer também. Se o Lula, a princípio, na visão da Folha mente, o que dizer disso, gente? Temos que botar o dedo na ferida. Esses pastores mentem, esses pastores têm um projeto de poder, e não é um poder para simplesmente consolidar a religião, é para acumular bens. Eles não querem saber dos seus fiéis, eles querem que todas as grávidas que estejam nessas condições morram, percam, mas eles querem poder. E pode contar que se alguém desse grupo estiver numa situação de gravidez, seja por estupro ou até mesmo não quero gravidez, simplesmente eles vão abortar. E vão simplesmente dizer que é assim e ponto final. E o assunto vai ser abafado, mas eles vão continuar dizendo essas bobagens. E o pior é que, infelizmente, como eu comentei, a mentira espalhada para você desmentir é quase impossível de acontecer. Até hoje nós temos mentiras que circulam há 40, 50 anos na cabeça das pessoas. Como desmentir isso? Quase impossível. Portanto, é um criminoso quem resolve utilizar de sua influência para espalhar esse tipo de absurdo para tratar de temas tão delicados. Nem mesmo, talvez na Deep Web, se conhecem coisas tão bizarras. Apesar disso daí deve ter saído de lá por conta de outras histórias bizarras que circulam aí na extrema-direita. Chovendo viado. Oi. Exatamente. Gente, elas pintam! Desculpe, sou feminina e desceu pra mim. Torre de viado. Foi ótimo. Ai, eu queria ir embora. É gostoso demais! Conta essa piada. A coluna Conversa Viada tem por objetivo divulgar destaques do canal Drops LGBTQIAPN+, do Telegram. Se você tiver Telegram, procure no seu mecanismo de buscas para ingressar e participar, comentar, compartilhar, conhecer o que sai da comunidade LGBTQIAPN+, bem como questões envolvendo machismo, misoginia e todas as formas de abordagens envolvendo a sexualidade humana. O deputado Vitor Linhares, do Podemos do Espírito Santo, decidiu, aí, a pedido do desembargador capixaba Pedro Feu Rosa, a possibilidade de criação de um aplicativo para permitir que crianças denunciem abusos sexuais. De acordo com dados do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, 80 casos de estupro de crianças e adolescentes por dia no Brasil, correspondendo a 67% dos crimes cometidos contra crianças. Esse tribunal mencionou a criação ou já o uso de um aplicativo chamado Infância Segura, que reúne todas as informações necessárias e permite à vítima fazer a denúncia com facilidade. É um dos pontos interessantes, não sei a quantas anos essa aplicabilidade, bem como conseguir fazer com que a criança perceba que ela está sendo abusada, algo que nem sempre é possível de ela perceber. E além disso, há uma questão muito importante a ser colocada, que é o empoderamento que deve ocorrer dentro das escolas. E é justamente nesse ambiente em que poderíamos trazer esse debate à tona, como também posto de saúde, enfim,
precisaríamos de todo um esforço concentrado para se combater essa pandemia de crimes contra crianças. Diga-se de passagem, esse número é de fatos que foram descobertos e registrados. Certamente temos aí uma gama muito maior de crimes que não sabemos que estão acontecendo neste momento e que demandaria toda uma educação para a criança perceber que ela está sendo abusada. Vide aquele caso de a criança que demorou 4 anos para a gente descobrir, que só descobrimos quando ela ficou grávida. Mas temos casos, inclusive, envolvendo meninos. E esses ainda são mais difíceis de detectar, porque aí não há gravidez que aconteça. Teremos aí, provavelmente, pessoas ainda muito abaladas psicologicamente e emocionalmente por conta dessas situações aí que ocorrem e atingem as infâncias e que ainda macularam muita gente ainda por conta de criminosos que também precisam de muita, mas muita orientação para não atingir mais crianças como atingem atualmente. Esperamos que, caso o projeto dê certo, realmente tenha o efeito pensado. Porém, se a gente proíbe a criança de chegar perto de celular, como ela vai denunciar? Todas essas problemáticas precisam ser colocadas em pauta, exatamente para lidarmos com isso. E além disso, eu trabalho num local em que, ou melhor, em 2 locais, em que pelo menos um deles não há um sinal de celular. Como seria essa denúncia? Se de repente ela também está nessa condição que ela não sabe que está sendo abusada. Há questões ainda muito sérias que precisaríamos aprofundar e, enfim, que esse debate se aprofunde e que consigamos criar maneiras de proteger nossas crianças e adolescentes de predadores sexuais. Outro destaque, que é uma preocupação também, especialmente para a população trans, especialmente mulheres trans, é o uso de hormônios. Desde a minha época de militância, eu sou militância física e meu contato com travestis, principalmente, e mulheres trans, na época ainda não tínhamos tantas em evidência, mas ali já tínhamos o contato com essas questões de uso de hormônios, de silicone e todo o cuidado que muitas vezes as pessoas tinham ou deveriam ter. Eu me lembro que numa palestra que assisti no Centro Cultural da Saúde, no centro do Rio, lá na Praça 15, coordenado pela associação dirigida à época pela saudosa Hannah Suzarte, eles colocavam a situação das mulheres trans e travestis que injetavam um silicone industrial para formar o corpo e colocá-lo da forma como elas se sentiam à vontade. E isso acabava demandando diversos problemas de saúde, já que o silicone industrial injetável é altamente prejudicial ao organismo. E para isso foi criado um projeto chamado Redução de Danos, algo que também nós temos para a camisinha e agulhas injetáveis para evitar a contaminação de HIV. E uma das vertentes era mostrar para as chamadas travestis bombadeiras de que forma que elas poderiam fazer uso, já que isso era impossível de controlar. E por conta de a gente não ter tanta repercussão, um auxílio muito grande para a população trans, algumas mulheres estão ingerindo ou estão colocando hormônios veterinários, e que isso pode realmente gerar muitos problemas para o organismo dessas mulheres trans. E isso mostra a necessidade de colocarmos em pauta esses detalhes, que é o acesso à hormonização e um tratamento adequado à população trans. É melhor prevenir do que remediar, sempre. Portanto, todo o apoio deve ser dado, que vai além. Toda a extrema-direita, todos os religiosos podem gritar, isso não vai impedir que pessoas trans tomem hormônios. O que precisamos é saber lidar e orientar. Da mesma forma que a ausência de educação sexual nas escolas está provocando uma verdadeira demolição de todo o prestígio que, caso algum dia tenha tido, diversas igrejas têm
visto que seus líderes estão sendo pegos em casos de pedofilia e estupro. E se o prestígio, por um lado, está aí presente, por outro, pode ter problemas sérios com a justiça por conta disso. Indo para um outro ponto, no canal Dinâmica Global, foi divulgado, infelizmente de maneira jocosa, que Kiev, capital da Ucrânia, preparou e organizou a primeira marcha do orgulho gay dessa cidade, desde o início da guerra. É algo delicado da maneira como aborda, porque infelizmente dentro da esquerda, e eu tenho visto em alguns canais, há grupos que são apoiadores ou financiados pela Rússia que têm se empenhado em também fazer comentários homotransfóbicos, colocando sempre a questão da cidadania LGBTQIA+, como algo menor ou algo a ser evitado. É bastante delicada a situação, visto que, pelo menos a partir de um depoimento de uma pessoa vivendo na Rússia, em que você não precisa se expressar, mas em nenhum momento te impede de viver a sua condição LGBTQIA+, dentro do seu ambiente particular. Algo que também me parece ser a postura da China. E toda essa ideia que os Estados Unidos tentam passar de que são uma pátria pró-LGBTQIA+, como por exemplo acaba aparentemente sendo essa atitude dessa marcha do orgulho gay em Kiev, é para disfarçar o que está por trás, que é de tentar minar os BRICS, ou uma das fontes, na verdade não é ACTA, mas uma das formas de tentar minar o crescimento dos BRICS, colocando-se como uma pátria pró-diversidade. E que o Ocidente seria pró-diversidade. Algo que, ante o crescimento do fascismo e da extrema-direita, especialmente na Europa, e a possibilidade do retorno de Donald Trump à Casa Branca, coloca em xeque essa situação. Então, de um lado ou de outro, a comunidade LGBTQIA+ só tende a perder. E o cuidado que se tem de ter vai além de simplesmente a gente poder dar a cara, colocar nossa cara na rua, pintar de arco-íris e especialmente a população trans poder se manifestar livremente. É algo que politicamente a gente não pode se deixar levar sendo massa de manobra. Toda iniciativa pró-LGBTQIA+ é importante, como a gente vai ver daqui a pouco. Mas é importante também a gente saber quem nos apoia e com que objetivo. Isso jamais pode ser deixado de lado e jamais devemos utilizar isso como sendo algo que nos impeça de agir e colocar alguns dedos na ferida. Como, por exemplo, um debate que eu vi, por exemplo, que circulou hoje na Folha de São Paulo, que se trouxe uma divergência dentro do movimento LGBTQIA+, dentro dos Estados Unidos, com relação à guerra, ou melhor, ao massacre que Israel vem promovendo contra a Palestina, tentando vender a ideia de que Israel é pró-LGBTQIA+, porque lá tem a parada LGBT, e que os palestinos seriam contra LGBTQIA+, como se isso justificasse um massacre de não sei quantas mil pessoas, já que o número só aumenta a cada dia. Mas já passamos de 30 mil, deve ter chegando daqui a pouco a 50 mil, sendo que temos já 2 milhões de pessoas aí passando por situações lastimáveis nessa localidade. E o que se faz, na verdade, é apagar a identidade LGBTQIA+ na Palestina, como vocês podem encontrar no perfil do Kais Hussein nas redes sociais, que é uma pessoa palestina, fala em português e também é uma pessoa LGBTQIA+. É importante conhecer esse outro lado para a gente entender que, acima de mais de tudo, a questão da vida está à frente de toda e qualquer outra coisa. Mas a questão da cidadania, da vida plena da comunidade LGBTQIA+, tem de se levar em conta também, pois a vida, a saúde mental, a saúde sexual, tudo compõe o ser humano. E é preciso que a gente esteja atento a isso também. E não se deixe manipular, achando que tem que também, por conta de um país que apoia a gente, ou supostamente apoia, a gente ficar de um lado e de outro, sem deixar em conta. Jamais podemos ficar do lado de assassinos, porque à medida que eles matam uma pessoa, certamente matarão a gente também.
E em esse debate sobre o aborto, o pele do aborto, na verdade, do estuprador e da pedofilia, temos aí dados bastante preocupantes que foi divulgado pelo Instituto de Pesquisas Econômica Aplicada, que é o Atlas da Violência, mostrando que há um aumento exponencial de violência sexual contra crianças de 5 e adolescentes até 14 anos, que na última pesquisa chegaram a mais de 20 mil casos. Então é algo que a gente precisa realmente ter muito cuidado. E é como a gente já tinha falado sobre isso em outros momentos. De acordo com os dados analisados, as crianças são as principais vítimas de negligência, 61,7%, violência psicológica, 53,5%, e sexual, 61,5%. Então a gente vê a covardia e todas as questões envolvidas que essas crianças ainda sofrem e que infelizmente ainda vamos ter muitos problemas futuros aí por conta dessa negligência. Então esse caso é hoje, lembrando que esses são casos registrados. Temos os casos que realmente não foram registrados ainda e que simplesmente podem nos dar muito mais problema futuramente. E outro ponto também que chama a atenção foi que, mais uma vez, o nosso Papa Francisco usou a palavra Frotiadini para se referir no caso aí de padres gays no seminário, e aqui tivemos uma reação de um estudante chamado Jack Lawrence Acevedo, ou melhor dizendo, Acevedo Oliveira. Bora aquilombar. Esta sessão é para a divulgação de destaques publicados no canal Juventude Negra no Telegram. Se você tem Telegram, coloque no seu mecanismo de buscas ali Juventude Negra e participe conosco para ficar por dentro de todas as notícias que conseguimos encontrar em língua portuguesa envolvendo pessoas pretas e todas as questões envolvendo racismo contra a nossa etnia. E a gente começa tratando de um fato que está mobilizando a França após a atitude bastante curiosa, para dizer o mínimo, por parte do presidente Emmanuel Macron de decretar a dissolução da Assembleia Nacional, não lembro agora o nome exato do Congresso Nacional de lá, e convocar novas eleições para recompor uma possível maioria, apesar de a extrema-direita estar bastante bem colocada entre as pesquisas que foram feitas. E o Mbappé, que é um atleta de muito prestígio, né, que é, enfim, eu vou procurar evitar outros adjetivos, já que eu tenho uma admiração muito forte por ele, tem se colocado, assim como mais de 160 atletas, de estimular que as pessoas votem qualquer coisa menos à extrema-direita. É muito importante essa posição, e isso já incomodou o pessoal da extrema-direita, e isso já está causando alguns problemas, até estou vendo aqui na reportagem da Mídia Ninja sobre o assunto, mas eu devo comentar algo que pode ser um tiro pela culatra por parte desse pessoal. Nós tivemos no Ele Não nos Estados Unidos, nós tivemos o Ele Não no Brasil, e foram justamente esses nãos que acabaram entrando, ou melhor dizendo, esses eles que acabaram assumindo as lideranças das nações. Não é o caso de termos diretamente um primeiro-ministro de extrema-direita já diretamente colocado. Não teríamos a substituição do presidente. Mas dependendo da composição do parlamento, nós teremos aí, muito provavelmente, a possibilidade de um primeiro-ministro ou uma primeira-ministra de extrema-direita. Nós já estamos tendo uma experiência na Itália e temos em outros lugares. E como tivemos uma atitude semelhante na Inglaterra, é bem provável que também possamos ter pessoas de extrema-direita liderando esses países.
O que acontece no Brasil esse enxovalhamento da política é algo que também temos tido em outros países. E as consequências, infelizmente, não são das melhores, visto que se tira o debate de onde ele deveria estar. Em vez de aprofundarmos a política no sentido de instrumentalizar a população com relação ao que ela precisa saber, seus direitos e tudo mais, nós estamos fazendo exatamente o caminho contrário. É tirar da população aquilo que é de direito. Saber de leis, saber de direitos e deveres e de possibilidades de uma vida melhor. Tudo para proteger o sistema capitalista. Sempre, lembremos-nos sempre disso. E tivemos no dia 19 de junho o feriado Juneteenth, que é a data que celebra o fim da escravidão nos Estados Unidos da América e que se tornou feriado nacional apenas em 2021. No dia 19 de junho de 1865, foram libertados os últimos escravos do país no estado do Texas. Daí o feriado tem um nome, que é June, que é de junho, e 19th, que é o dia que isso aconteceu. Trazendo um pouco de história, no início de 1863, o presidente Abraham Lincoln decretou o fim da escravidão durante a Guerra de Secessão. E essa guerra foi vencida pelo norte do país em abril de 1865. Contudo, a notícia de que a guerra havia terminado demorou cerca de 2 meses para chegar em todas as partes do Brasil. No dia 19 de junho, o general Gordon Granger, da União Norte, chegou à cidade de Galveston, no Texas, até então considerado o último estado de forte resistência confederada, representando o Sul, e ainda com escravos após o final da guerra, e ali foi informada a população escravizada que eles estavam livres. Contudo, apesar de todo esse marco, esse dia só se tornou feriado a partir de uma iniciativa do governo Joe Biden, começada em 2021. E, dentre outras coisas, o que contribuiu para a criação desse feriado foi o assassinato de George Floyd em 2020. De acordo com a reportagem da Folha de São Paulo, as primeiras celebrações envolviam basicamente orações e encontros familiares. Depois incluíam peregrinações anuais a Galveston por pessoas que haviam sido escravizadas e suas famílias. Em 1872, um grupo de pastores e empresários em Houston, também no Texas, comprou uma propriedade na cidade para criar o Parque da Emancipação, que foi destinado para sediar essa celebração no local, anualmente. Atualmente, algumas celebrações acontecem entre algumas famílias, em quintais, e onde a comida é um elemento essencial. Em outras cidades, como Atlanta e Washington, realizam-se eventos maiores, incluindo desfiles e festivais com moradores, empresas locais e outros grupos. Um outro ponto que eu creio ser importante destacar é uma situação que a prensa latina, especial do Diálogos do Sul, do Opera Mundi, nos trouxe, que é destacar um atleta chamado Pierre-Yves Stephan, que é o primeiro ginasta do Haiti a participar dos Jogos Olímpicos em 124 anos. Sem mais. Em 124 anos, esse país tão discriminado, tão massacrado, e passando também pelas situações difíceis por conta dos terremotos, tendo a oportunidade de participar dos Jogos Olímpicos. Sabemos que não vai ter muito apoio, mas já temos aí uma coisa muito importante para ser colocada. Voltando agora à Folha de São Paulo, nós temos algo que escancara o racismo estrutural e essa questão da grande população negra dentro das cadeias. De acordo com a Manchete, São Paulo enquadrou 31 mil negros como traficantes em situações similares à de brancos usuários. Se isso não é racismo estrutural, o que é? Os dados são de uma pesquisa do Centro de Estudos Raciais do INSPER.
E, basicamente, nós temos lotados aí 40 dos 43 centros de detenção provisória masculinos existentes no estado de São Paulo. O autor do estudo, Daniel Duque, analisou 3 milhões e meio de boletins de ocorrência feitos entre 2010 e 2020. Segundo ele, a possibilidade de enquadramento por um traficante maior, é 1,5% maior se o suspeito for preto ou pardo em relação ao que ocorre se ele for branco. O pesquisador comparou casos em que os detidos tinham o mesmo gênero e grau de instrução e estavam com a mesma quantidade de droga. Esse componente racial é mais presente nos casos em que as pessoas são detidas com pequenas quantidades de drogas consideradas leves, como a maconha. A diferença também é maior nos casos de substâncias sintéticas e lisérgicas. E nos casos que envolvem grande quantidade de drogas como crack e cocaína, porém o enquadramento também tende a ser o mesmo. Com relação ao grau de instrução, as pessoas com ensino médio completo ou superior são tratadas geralmente como usuárias, enquanto aquelas com menor grau de instrução acabavam sendo classificadas como criminosas, mesmo se as circunstâncias fossem semelhantes. De acordo com Michael França, também é coordenador desse centro de pesquisas do INSPER, se levar em conta que o acesso ao ensino superior não é o mesmo entre brancos e pretos e pardos, a gente vai encontrar outros aspectos desta diferença de tratamento, que nós costumamos chamar aí de interseccionalidade. Portanto, o que entra em pauta aqui vai muito além de simplesmente uso. A questão é realmente de saúde pública, segurança pública, de racismo e muitas outras coisas envolvidas que realmente podem mexer com as pessoas ante essas situações envolvidas. Por fim, o Brasil de fato trouxe uma carta de repúdio das medidas que atentam contra a população negra. Isso foi feito ao final da 3ª edição do EIBE, Encontro Nacional da Cultura dos Povos de Matriz Africana. Entre as propostas, o Centro Nacional de Africanidade e Resistência Afro-Brasileiro, que é a entidade que organizou esse encontro, destacou o projeto 1904 de 2024, que a gente já comentou aqui diversas vezes. O documento afirma que há uma tentativa de monopólio fundamentalista cristão sobre o corpo de mulheres, sobretudo negras, a exemplo desse projeto de lei que criminaliza mulheres estupradas que abortam, em relação a que manifestamos nosso completo repúdio, revogando direitos já consolidados historicamente pelos movimentos feministas. Ela também denuncia o boicote sistemático contra a efetivação do ensino de história da África e culturas afro-brasileiras e ameríndias no currículo escolar. E esse boicote se deve, basicamente, por educadores neopentecostais que não hesitam em boicotar, criando inúmeras dificuldades para a incorporação nessas temáticas no ensino. O documento também aponta a preocupação com o avanço da extrema-direita no Brasil e no mundo nos 3 pilares: econômico, ideológico e políticas do Estado. No primeiro, eles ressaltam que esses grupos de extrema-direita intentam aprofundar a lógica neoliberal no Brasil, aprofundando a submissão econômica e política da nação aos interesses de oligopólios do capital especulativo, financeiro e transnacional. Com relação ao ideológico, temos a sustentação das políticas neoliberais, que ocorrem mediante a tentativa de tomada do Estado, objetivando a redução da democracia e a fundação de uma teocracia fundamentalista lastreada na visão de mundo polarizada de segmentos evangélicos neopentecostais racistas, que demonizam os povos de matriz africana e expõem à violência como nunca havia sido vista na história da República. Com relação às políticas de Estado, eles colocam que a perspectiva ideológica de extrema-direita se materializa na tentativa de retomada da aprovação no parlamento brasileiro de projetos antidiversidade e que foi interrompido com a vitória do presidente Lula nas eleições presidenciais de 2023.
Precisamos que tudo isso saia apenas do encontro da carta de intenções e ganhe as ruas. Precisamos que toda a população seja informada de todos os retrocessos e que o grande inimigo não é o comunismo, muito pelo contrário, é a extrema-direita. O grande inimigo da população é o capitalismo, especialmente esse capitalismo selvagem que a extrema-direita defende. Meu salário, ó! Operário da educação. Falando agora da questão da educação, eu como operário que está no chão de fábrica, eu acho importante a gente trazer alguns aspectos importantes para a nossa reflexão. O primeiro tem a ver com as chamadas escolas cívico-militares, que é uma epidemia também que está acontecendo no nosso país, especialmente agora em São Paulo. As escolas militares são aquelas pertencentes às forças militares ou forças auxiliares, seja elas forças armadas, polícias militares e corpos de bombeiros, e que todos os aspectos são geridos por essas instituições, que definem regras de conduta, vestimentas e outras normativas internas. Nelas há até, digamos assim, uma gerência diferente em termos de infraestrutura e com quadros profissionais com salários bastante interessantes, inclusive, e uma forma de seleção do público que se quer atender por meio de processos seletivos ou até mesmo a obrigatoriedade de grau de filiação com membros de forças armadas. No caso das escolas cívico-militares, é feita uma adaptação do sistema tradicional do ensino público, em que militares, geralmente até onde eu saiba policiais, passam a ser responsáveis por aspectos não letivos da escola, como organização, código de conduta, regras de comportamento, segurança e atividades extraclasse, instaurando em uma escola com os mesmos recursos financeiros e infraestrutura física das outras escolas públicas, porém com uma ideia de que o sistema deles pretende ser superior. Nesse sistema, acaba acontecendo a exclusão daquelas pessoas que a escola deveria incluir, como pessoas negras, comunidade LGBTQIA+, e até mesmo podemos colocar aí pessoas portadores de algum grau de deficiência, chamadas PCD, pessoas com deficiência. Essa é uma reportagem que foi produzida pela Ponte Jornalismo, que é um veículo que cuida principalmente de analisar e combater a violência policial. Há diversos pontos colocados aqui e que seria importante que cada um lesse para poder entender bem não somente a diferença entre escola militar e as chamadas cívico-militares e mostrar a farsa que é que você vai tentar mexer na disciplina, mas a rigor serve basicamente para pessoas aposentadas dos serviços militares ganharem uma espécie de auxílio, se pudermos dizer assim, que se acrescentaria nos seus já não tão baixos vencimentos e que para os professores não tem absolutamente nenhum ganho além dos que já têm, e com outro agravante também, que é a vinda de um corpo estranho que não entende do que é um ambiente escolar para trazer algo que na verdade também não surtirá o efeito desejado. Então, a meu ver, depois vocês podem ler e tirar as próprias conclusões, não há como defender algo que nem pedagogicamente ajudará. E a Folha de São Paulo trouxe um outro ponto importante, que é uma análise a partir do PISA, que é uma das principais avaliações internacionais de qualidade da educação básica. Para quem não está acostumado, a educação básica envolve desde a educação infantil até o final do ensino médio. Portanto, desde quando a criança começa a estudar na creche até a formatura no ensino médio. Então, o que eles dizem aqui, que a capacidade de jovens de 15 anos terem para usar soluções originais ou para lidar com problemas ou expressar uma ideia tem baixo nível de criatividade. Dados divulgados pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, OCDE, mostram que 54,3% de jovens chegam a essa idade sem desenvolver um pensamento considerado criativo.
Na média, 33% de estudantes nessa idade têm baixo nível de pensamento criativo. No caso dos 56 países avaliados, o Brasil ficou lá na 44ª posição, atrás de nações como Costa Rica, Jamaica, Colômbia e Peru. O PISA, Programa Internacional de Avaliação de Estudantes, tradicionalmente avalia conhecimentos de matemática, ciências e leitura de alunos de 15 anos. E há cerca de uma década, o Brasil tem registrado baixo desempenho em todas essas áreas analisadas. Levando em conta que o PISA não analisa apenas escolas públicas, analisa escolas privadas também. Então isso mostra que a crise da educação não é apenas pública, ela é geral. As questões que avaliaram o pensamento criativo foram feitas na prova de 2022. Elas pediam para os alunos, por exemplo, escreverem uma tirinha, um diálogo entre o planeta Terra e o Sol, ou dar sugestões de como tornar uma biblioteca mais acessível para pessoas com deficiência. E também, segundo esse relatório, em todos os países as meninas superaram os meninos em pensamento criativo. No Brasil, a diferença entre elas e eles foi de 3 pontos, o que representa cerca de 1 ano escolar. Uma pena que a reportagem traz apenas como uma opinião para tentar explicar esse número a palavra da Patrícia Mota Guedes, superintendente do Itaú Social. Não temos aqui nenhuma palavra de alguém que seja do poder público. E não podemos dizer que não, mas certamente temos por parte deste veículo a tentativa sempre de dizer que o privado é melhor que o público, sem levar em conta que o negócio está ruim para todos os ambientes escolares. E foi aprovado no Senado o novo ensino médio, ampliando a carga horária da formação básica, tendo também inclusão do espanhol como língua estrangeira e mudanças nas diretrizes dos chamados itinerários formativos. No entanto, antes da implantação, as normas devem passar por uma nova análise na Câmara. De acordo agora com a Carta Capital, a ideia é que as redes de ensino se adaptem às mudanças que aponta as 2.400 horas da formação geral básica sejam alcançadas a partir de 2029. Entre 2025 e 2028, a carga horária para a formação geral básica atinge um piso de 2.200 horas, com aproveitamento, possibilidade de aproveitamento de 200 a 400 horas, conforme a carga horária do curso técnico. Se o curso for de 800 horas, o mínimo estabelecido pelo Catálogo Nacional de Cursos, não haverá mudanças. Se for de 1.000 horas, o aproveitamento poderá ser de 200, e se for de 1.200 até 400, que dá a formação geral básica, que poderão ser destinadas para trabalho. O novo relatório também prevê a expansão da carga horária total dos cursos de ensino médio com ênfase em formação técnica e profissional a partir de 2029, para 3.200, 3.400 e 3.600 horas, quando se ofertarem respectivamente cursos técnicos. No caso aí, 3.200 terá 800, 3.400 terá 1.000 e 3.600 terá 1.200 horas. Atualmente, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional estabelece 3.000 horas para a modalidade. Ainda não li nada com relação à possibilidade do que será positivo ou negativo, mas para quem atua nesse ambiente ou também trabalha, é estudante, é importante a gente estar atento sobre de que forma isso pode impactar na nossa vida em termos de estudantis, ou seja, nossos filhos, nossas netas, sobrinhos, quem for ingressar nesses ambientes, como é que a gente pode lidar, ou se vai ser positivo ou negativo dentro desse ambiente escolar. E futura formação, é claro, de pessoas que vão atuar na nossa sociedade. A Folha de São Paulo também trouxe aqui durante essa semana um dado muito preocupante que é relativo ao censo escolar de 2023. Lembrando que é basicamente o primeiro ou segundo ano pós-pandemia e que revelou que quase 80 mil alunos do sexto ano do ensino fundamental
66 mil do nono ano, 118.500 do primeiro ano do ensino médio e cerca de 115 mil do terceiro ano evadiram, ou seja, deixaram de frequentar as unidades escolares, aumentando os problemas de chamada evasão e abandono. Quem mais deixa as escolas são justamente indígenas, pessoas com deficiência, quilombolas, pretas e pardas, moradoras de áreas rurais e pessoas do gênero masculino. O desafio não somente para a permanência, mas o atrativo vai muito além daquilo que a gente tem colocado. Não há segredos, não há maneiras exatas de a gente trazer, mas era preciso talvez conversar com cada uma dessas pessoas, o problema é justamente esse, conversar com eles, para entender o que os desestimulou a permanecer no ambiente escolar. Muitas vezes são necessidades familiares, muitas vezes são questões que envolvem justamente questões financeiras, questões de educação, vai muito além, às vezes, do desinteresse da criança ou do adolescente. Tem muito a ver com coisas que estão, às vezes, na própria família, mas também temos um componente social. E quando a gente tem falas criminosas, como a gente ouviu por parte de lideranças religiosas, no sentido de desestimular a educação, isso acaba ajudando a deixar as pessoas numa ignorância sem fim. É claro que nós temos problemas sérios de como a gente precisa lidar internamente no ambiente escolar com estudantes que não têm muita vontade de ali permanecer. Não é simples você chegar numa sala de 40, 50, 60 estudantes e conseguir promover neles, incutir neles o desejo de participar ou até mesmo de aprender algo novo. São dois processos distintos, ensino e aprendizagem. E isso envolve, especialmente quando chega a partir do sexto ano, uma dinâmica com pelo menos 8 professores diferentes. Você conseguir envolver num projeto dinâmicas tão diferentes, com matérias tão distintas entre si, não é fácil, não é simples. E é claro que temos sempre também a questão das inteligências múltiplas. Na verdade, essa situação acaba envolvendo um complexo no âmbito pedagógico que acaba ficando distante do âmbito científico. Vídeo que até hoje a pedagogia não é tratada como ciência e deveria ter mais pesquisa no sentido de ter mais pé no chão das escolas. Nós temos tido, inclusive, um desestímulo por parte dos poderes públicos de que profissionais de educação possam fazer essas pesquisas e daí conseguirem pensar em maneiras de trazer abordagens melhores com os próprios estudantes. E cada dia mais esses desafios aumentam. Eu digo isso porque algumas práticas que eu tinha lá pelos anos 2000, quando eu comecei, e que me pareceram bastante efusivas, bastante interessantes e práticas, hoje já não são mais possíveis. Isso não significa que eles melhoraram ou pioraram, mas a nossa abordagem ser a mesma de 20 anos atrás é realmente algo que não consegue mais captá-los de maneira tão eficiente. Se antes o celular era um problema, hoje ele é uma epidemia, está dentro da sala de aula quando a gente menos percebe. E depois também da ascensão da extrema-direita, abordagens críticas acabaram também passando por processos que podem gerar problemas para docentes. E esse é um dos pontos delicados, porque algumas práticas que eu fazia e que também foi eficiente no sentido de estimular a diminuição da precocidade sexual, a crítica com relação ao uso de drogas, todas essas abordagens eu já não poderia fazer da mesma forma que eu fazia há tempos atrás. Até porque o debate sobre esses temas costumam ser cerceados. Comentamos aqui, por exemplo, da dificuldade de abordar também o racismo e a cultura africana. Como falar de cultura africana se não falar dos mitos e dos itãs? Não adianta só falar de música, isso é uma coisa que fica muito por alto. Há algo profundo que é também o combate à intolerância religiosa. Algo que, pelo que a gente percebe por parte de lideranças neopentecostais
e de outras que estão com essa teologia do domínio, não querem que aconteça. E tudo porque não querem impor ao ambiente escolar algo que é função deles. A função deles de doutrinar é uma. Nosso papel como escola é de trazer esses aspectos e mostrar as coisas como elas são, de acordo com o que acontece no nosso país. Então, essas abordagens, fora as questões que já colocamos anteriormente, certamente acabam influenciando não somente isso, como também acabam influenciando o que vimos no PISA, que é uma dificuldade tremenda de lidar com todas essas situações. E a tendência, infelizmente, no momento ainda é piorar, já que não temos ainda a voz ativa, já que com secretarias retirando livros que poderiam trazer esses aspectos, inclusive aprovados no governo do Inominável, para dar um pouco de criticidade para as nossas salas de aula, estão sendo retiradas por pressão de familiares que não sei nem se são tão numerosos assim. Mas como estamos em ano de eleição e muitos estão com medo de serem massacrados por conta de materiais distribuídos em escolas, estão se preferindo evitar a fadiga, como diria o carteiro Jaiminho, e simplesmente deixar que a extrema-direita domine um debate que tem que ser pautado por nós, tem que ser liderado por nós, inclusive, para frear essas bizarrices que só vão emburrecer cada vez mais as pessoas. Por fim, se tivermos coisas bizarras, talvez cheguemos, nunca ultrapassaremos os limites, como a gente já falou ali. Lady Murphy realmente é a lema da extrema-direita. Na Louisiana, que é um estado dos Estados Unidos da América, foi assinada uma lei pelo governador republicano Jeff Landry, uma lei que exige a exibição dos 10 mandamentos em todas as salas de aula públicas. A lei, que inclusive tem recebido uma provocação por parte do próprio governador, dizendo que está louco para ser processado para tratar desse assunto, colocou que faz parte de uma campanha de grupos cristãos que se dizem conservadores, na verdade são reacionários, para ampliar expressões públicas de fé e provocar processos judiciais em que possam chegar à Suprema Corte, em que esperam resultados mais favoráveis que anos anteriores. Essa situação, aparentemente, de acordo com a reportagem aqui da Folha de São Paulo, está percebida ou ficou mais evidente quando, em 2022, a Suprema Corte deu razão a um treinador de futebol americano do ensino médio que argumentou que tinha o direito constitucional de rezar em campo após os jogos da sua equipe. Os críticos à lei disseram que a legislação era uma clara violação constitucional. Uma declaração conjunta, grupos como a União Americana pelas Liberdades Civis da Louisiana, Americanos Unidos pela Separação entre Igreja e Estado e o Centro Legal da Pobreza do Sul argumentaram que a lei viola o direito fundamental à liberdade religiosa de estudantes e famílias. Nossas escolas públicas não são escolas dominicais. E os estudantes de todas as religiões ou sem religião devem se sentir bem-vindos nelas. Louisiana foi o primeiro a adotar esse caminho, apesar de, historicamente, em 1980, uma lei semelhante no Kentucky havia sido derrubada pela Suprema Corte. Contudo, também tentaram no Mississippi, Oklahoma, Carolina do Sul e Texas. Aqui no Brasil, a gente tem uma polêmica grande sobre o ensino religioso, e um dos primeiros programas que eu fiz no canal Paz e Bem sobre espiritualidade e diversidade trouxe uma professora indicada por uma colega de Sejus, à época, a Janice, que infelizmente eu agora esqueci o nome dessa professora, que é professora de ensino religioso e que trouxe uma abordagem interessante envolvendo a questão LGBTQIAPN+, assim como outras abordagens necessárias. Mas, infelizmente, a legislação do ensino religioso tem uma história muito delicada no Brasil. Está sendo uma comparação, não preciso nem dizer de tão absurda que é essa decisão que foi colocada na Louisiana, mas eu acho que seria interessante até para a gente poder colocar alguns pontos. Por exemplo, não matarás. A própria Bíblia tem casos de massacres terríveis.
para a gente mostrar a contradição de você colocar a imposição de uma Bíblia que é colocada sempre com um viés dentro de uma visão completamente alucinada para você tentar impor uma ideia, porque afinal se está dizendo lá, por exemplo, não matarás, por que se matam? Por que tem pena de morte no próprio país, no próprio estado? Não sei se a Louisiana é o caso, mas seria algo que deveria ser colocado. Há exceções? Se há exceções, então por que está escrito não matarás? Então qual é a lei que se deve obedecer? Acho que tudo isso deveria ser colocado em pauta e aproveitar essa discussão para fomentar uma polêmica até se colocar isso. Por que não tem, por exemplo, não estuprarás? Ali não está, mas aí você tem o cobiçar as coisas alheias, cobiçar a mulher do próximo, enfim. Não mentir, que eu acho que todo pastor deveria ser colocado também, e eles mentem, como a gente já falou aqui anteriormente, e também colocaria no espiritualidade e diversidade. Enfim, eu acho que deveríamos aproveitar, pelo menos a cidadania desse estado, poderiam aproveitar para fomentar uma polêmica ainda maior a partir dessa provocação, dessa exigência, que vai além de simplesmente colocar esses 10 mandamentos, mas aproveitar para fazer exatamente o contrário. Faltar a pressão para que você coloque. Então, por que você não cumpre? Por que inclusive o próprio Moisés não cumpriu os 10 mandamentos? Daria para a gente colocar isso sem problema nenhum, que afinal a provocação é deles, então vamos devolver e jogar a bomba no colo deles também. Mas retomando a questão do Brasil, nós temos uma história que começa lá nos anos 30, quando foi criada a primeira legislação, que foram 5 decretos, e havia uma preocupação por parte da Igreja Católica de não haver mais um monopólio ou a grande influência sobre as escolas como ela detinha até o momento. E houve uma pressão para colocar o ensino religioso, e até hoje ele é um enclave complicadíssimo, que também na atual LDB é também um enclave lá que na verdade ficou porque não sabia o que se fazer com ele. Atualmente, nas escolas em que trabalho, não é ofertado o ensino religioso, ele é considerado facultativo, mas é bem complicada a situação de você manter ensinos dominantes sem promover a interconexão religiosa. A meu ver, o ensino religioso poderia servir exatamente para se combater a intolerância, jamais para promover a doutrinação de uma ou de outra, mas trazer a pluralidade, trazendo o Islã, trazendo a matriz africana, trazendo as diversas vertentes religiosas, inclusive as diversas visões dentro do próprio cristianismo. Há crianças, por exemplo, que não sabem, pelo menos que nascem na matriz protestante, que não sabem o que é uma missa, por exemplo. Da mesma forma que uma criança católica não sabe como se procede dentro de uma igreja evangélica tradicional e a diferença para essa bizarrice que é a teologia do domínio. Então, são coisas que ajudariam a promover uma reflexão melhor sobre algo que é imprescindível para muitas pessoas, que é ter uma visão religiosa. E certamente ajudaríamos a diminuir os caracteres de preconceito em nosso país e que tem alcançado níveis absurdos de violência. Gramática dramática. A revista super interessante, segundo Ian Neves, é uma das revistas de pior abordagem de qualquer assunto, todo mundo reclama, mas aqui trouxe uma reportagem um estudo publicado pela revista iScience na quinta-feira da semana passada, falando que políticos usam linguagem mais simples em dias mais quentes. O que significaria isso? Que quanto um dia mais quente, menor é a sofisticação das suas falas, usando palavras menores e frases mais curtas. Esta pesquisa usa uma base de dados de 7,4 milhões de discursos parlamentares feitos entre 1950 e 2019 nos Estados Unidos, na Nova Zelândia, na Inglaterra, na Dinamarca, nos Países Baixos, na Alemanha, na Espanha e na Áustria. Eles estabeleceram como média de conforto, ou melhor, média, o conforto térmico entre 12 e 18 graus Celsius, de forma que diz que as temperaturas eram mais altas do que essas que foram consideradas dias quentes. Padrões completamente diferentes do Brasil. A hipótese dos cientistas é que a causa dessa mudança de comportamento pode estar relacionada à redução da capacidade cognitiva causada pelo calor. Nós no Brasil que o digamos, né?
Há muito tempo, de acordo com Risto Count Keivabo, um dos responsáveis pela pesquisa do Max Planck Institute for Demographic Research da Alemanha, dizendo que há muito tempo o calor tem sido associado a uma série de impactos negativos na saúde, inclusive o aumento do risco de queda da produtividade e no desempenho cognitivo. Ele também alega que o estudo destaca que esse fenômeno se estende aos políticos que são encarregados de responsabilidades críticas. Bom, aqui no Brasil a gente tem uma questão que talvez se fizessem aqui também tivéssemos algo semelhante. Porém aqui, pelo calor que a gente tem também uma outra questão delicada. Aqui, como aqui é bem mais quente do que lá, a produtividade, eu não sei como é que a gente vai, mas como a gente trabalha no ritmo de quase sem escravidão, o negócio é punk e a produtividade, podemos dizer que nós somos heróis com relação a isso. Também tivemos outro aspecto que eu acho interessante para destacar, que é um trabalho do linguista Caleb Everett, um linguista estadunidense que conviveu desde a infância com o povo indígena Pirahã em Rondônia e escreveu um livro sobre a diversidade linguística do planeta. Interessante que, de acordo com a reportagem, algumas ideias dos chamados universais linguísticos, que é, por exemplo, a linha que o Noam Chomsky defende, ele questiona, dizendo que determinados conceitos básicos não são universais e que falantes de línguas diferentes pensam o mundo de formas diferentes. Por exemplo, algumas línguas têm muitas palavras para descrever o conceito de tempo e outras sequer têm uma definição de tempo, como é o caso da língua tupi kauaribe. Esse Caleb divide o seu tempo desde os anos 1980 entre escolas dos Estados Unidos, escolas públicas de São Paulo, Porto Velho e aldeias indígenas no interior da Amazônia, em Rondônia. Ele é filho do missionário estadunidense Daniel Everett, que veio ao Brasil nos anos 1970 como missionário cristão, com o propósito de traduzir a Bíblia para o idioma Pirahã, uma língua falada por cerca de 300 indígenas brasileiros. Curiosamente, Daniel é um caso que certamente receberia todas as críticas desse povo de hoje. Ele abandonou a religião e passou a dedicar ao estudo do Pirahã com um doutorado em linguística pela Unicamp. A entrevista é longa e vale a pena para quem é interessado em linguística ou interessado em gramática para entender que determinadas coisas que muitas vezes são consideradas universais não podem ser aplicadas para todas as línguas. E creio que quando a gente tem abordagens, por exemplo, que tenta impor ao português elementos do latim ou do grego, perde sentido quando a gente analisa alguns pontos que existem hoje na língua portuguesa que não existiam no latim e no grego e vice-versa. Além de tudo, a gente precisa realmente ter esses cuidados na hora de abordar tudo isso e também a gente observar essa mudança linguística que acontece neste momento, quando temos jovens utilizando e também impondo a sua maneira de lidar com a língua também. E outro ponto também interessante para a gente trazer também da Folha de São Paulo é que neurocientistas disseram que não precisamos de linguagem para pensar, também da Folha de São Paulo. A neurocientista cognitiva no Massachusetts Institute of Technology, MIT, ou MIT, que é a universidade ao qual o Noam Chomsky sempre esteve ligado, a meu ver, fez o curso do Noam Chomsky tratando desse tema e foi pesquisar. E dentre as pesquisas após 15 anos, ela fazendo escaneamento cerebral para investigar como o cérebro produz a linguagem, percebeu que não precisamos de linguagem para pensar. Os pesquisadores escanearam os cérebros das pessoas enquanto elas tinham diferentes tipos de pensamento, um quebra-cabeça ou outras coisas que elas estavam fazendo. De acordo com a fala da própria pesquisadora, outras regiões do cérebro trabalhavam enquanto você estava fazendo coisas para essas formas de pensamento. As redes de linguagem, contudo, ficaram em silêncio. O que ficou claro para a pesquisadora e para o grupo que fez parte desse processo de pesquisa
é que nenhuma dessas coisas parece envolver os circuitos de linguagem. O resultado desse tipo de pesquisa, de acordo com o linguista da Universidade do Texas em Austin, Kyle Marwald, que não está envolvida com esse trabalho, disse que separar pensamento e linguagem poderia ajudar a explicar por que sistemas de inteligência artificial estão tão bons em algumas tarefas e tão ruins em outras, além de outras coisas da nossa própria situação. Por exemplo, eles fizeram experimentos com pessoas com afasia para olhar para dois números, 123 e 321, e reconhecer usando o mesmo padrão para 456 e 654. Todas essas formas para descobrir que o que afeta a linguagem também envolve questões de álgebra, xadrez, para a gente perceber de que forma que as pessoas processam essas ideias e de que forma também podem colaborar para melhorar a situação da vida das pessoas. Os cientistas da computação treinam esses programas com vastas quantidades de texto, descobrindo regras sobre como as palavras estão conectadas. E suspeita que esses programas estão começando a imitar a rede de linguagem no cérebro humano, porém falhando no raciocínio. É possível ter um texto gramatical muito fluente que pode ou não ter um pensamento subjacente coerente, algo que às vezes até nossos alunos conseguem fazer. E outra coisa que é interessante foi que a Fedorenko colocou que muitas pessoas acreditam intuitivamente que a linguagem é essencial para o pensamento, porque tem uma voz interior narrando cada pensamento. Mas nem todo mundo tem esse monólogo contínuo. E poucos estudos investigaram esse tipo de fenômeno. A gente acabou de falar sobre o caso da língua piraã e o quanto às vezes a gente confunde as coisas porque a gente tem uma ideia de que a nossa língua é universal no sentido de as nossas características estarem presentes em todas as outras. E o que é mais incrível é que a gente, a partir daí, descobre que nosso cérebro é realmente uma marca absolutamente incomparável, ainda que extremamente diverso. Tua leitura. E hoje nossa coluna vai se dedicar não a ler histórias ou poemas, mas fazer duas efemérides. Primeiro, lembrar os 185 anos de nascimento de Machado de Assis, Joaquim Maria Machado de Assis. Um preto que teve a ousadia de se tornar referência de um país racista na literatura. E ainda que ele não seja exatamente um símbolo de luta contra a escravidão, no sentido de pelo menos não termos aqui muitas notícias de sua participação em movimentos abolicionistas, ele é um parâmetro de quem conseguiu se impor com uma inteligência formidável, já que ele era autodidata e conseguiu realizar diversos feitos como tal e produzir obras em prosa magníficas, que, dentre outras coisas, ele também trouxe para nós a fundação da Academia Brasileira de Letras. E o segundo também, se é que podemos dizer que é uma efeméride, é o aniversário ou a chegada de 99 anos de um escritor considerado maldito, que é o Dalton Trevisan, que é um dos escritores bem peculiares do nosso Brasil. Ele é totalmente arredio a entrevistas, é totalmente arredio às badalações, e ele continua nessa idade de 99 anos a trabalhar em novas edições de seus contos e na organização do acervo da sua obra, incluindo uma vasta correspondência. Desde a década de 1940, ele preservou centenas de cartas trocadas com amigos, tradutores e críticos. A correspondência com diversas pessoas, entre eles Otto Lara Rezende, Rubem Braga, Ivan Lessa, Antônio Cândido, entre muitas outras pessoas. Segundo a reportagem aqui da revista Piauí, ele sai pouco de casa e gosta de assistir a filmes no streaming ou na TV por assinatura. Também prefere reler livros prediletos, alguns filmes, em busca de curiosidades e detalhes. Prefere faroestes e clássicos italianos, como de Federico Fellini, Michelangelo Antonioni, Ettore Scola e outros. E recentemente ele passou a gostar também do cinema argentino
e filmes dos irmãos Joey e Ethan Coen. E também na própria Folha, dias depois, foi publicado um texto chamado Um Brinde aos 99 anos de Dalton Trevisan, chamando-o de O Homem Século. Então, vamos tentar ver de que forma a gente poderia, de repente, aproveitar o tempo para trazer obras dele, para a gente poder conhecer bem um pouco dessa obra magnífica e que é bastante esquecida, visto também por ele ser uma pessoa avessa às badalações e até mesmo a premiações. Tanto que ele é um dos casos curiosos de jamais ter pensado em ir para a Academia Brasileira de Letras, fundada por Machado de Assis. Posso perguntar? Bom, gente, é muito legal essa troca de informações, experiências, apesar de ser ainda um canal pequeno, com pouca divulgação, e graças a Deus dá para a gente fazer algumas trocas aqui que eu acho interessante. Por exemplo, agradecer o prestígio de Antônio Carlos Albani, de Malvina Luiz e de Liviana, que são basicamente minha família mais próxima, e tem procurado também trazer muitos comentários, especialmente nas Filipil, que são minhas pílulas diárias, que sabe Deus por quanto tempo ainda vou manter, mas que me ajuda a também manter o contato e a gente também trazer assuntos que considero bastante pertinentes, envolvendo efemérides, ditados e de repente mais coisas que no futuro me dê a ideia de abordar. Bom, dentre eles, a Dilma também comentou sobre esclarecimentos. Bom dia, gratidão por esses esclarecimentos. Foi quando falamos sobre energia eólica e todas as suas questões envolvidas. César Lozano agradecendo também quando eu falei do prestígio, que afinal a gente já meio que se acompanhava na minha época de Sejus. E ele falando especialmente quando eu falei da questão da desertificação. Ele colocou valeu, Felipe. Temos também aqui a Dilma falando a gratidão pelas pílulas de conhecimento e também que ela não sabia sobre a questão da desertificação. E também gostaria de comentar a fala de Eliette Catarina sobre um tema que eu abordei nas Filipil, também uma forma de desabafo, sobre um tema que me incomodou, que eu tive inclusive nas duas escolas, que foram alunos zombando da carteira de trabalho, algo que inclusive foi símbolo de cidadania, especialmente nos anos 30. Daí que depois você teve a tal da lei da vadiagem, que pessoa que não estava com a carteira de trabalho era vagabunda e tudo mais. Então, quando eu coloquei isso, me incomodou e coloquei em pauta isso, porque combater mentiras e desinformações na rede está bem difícil. E quando eu peguei, foram alunos que estavam, digamos assim, só aqueles mais agitados. Então eu tive que realmente esclarecer, inclusive mostrar as vantagens de que tem a carteira de trabalho. E a fala da Eliette Catarina também é muito importante. Cuidar de seu futuro é não ter problemas futuros. Exatamente. E é um dos pontos que falta muitas vezes para nós, no geral, entendemos a nossa necessidade de lidar com isso tudo. A Dilma também comentou aqui: viva a música, vamos dar as mãos e acabar com a agressão. Faça yoga e vamos nos cuidar. Mensagem também muito importante, a gente precisa realmente nos cuidar para a gente conseguir dar conta de tantas lutas como aquelas que temos colocado aqui no nosso São Felipe, nas pílulas e em outras instâncias, como principalmente no Espiritualidade e Diversidade, que eu já tenho chegando aí ao programa 130. E também agora eu tenho participado do Barraco das Notícias com a Fernanda Carlos Borges, todo domingo, lá no canal Filosofia em Movimento. Fernanda maravilhosa, faz um trabalho que é essencial, que é ir para a rua, conversar com as pessoas e trazer esses assuntos à pauta. É algo que a gente precisa realmente aprender a fazer e que diuturnamente eu tento fazer com meus alunos, ainda dentro do ambiente escolar e dentro dos parâmetros que a escola me permite. Por fim, Antônio Carlos Albani coloca: esses provérbios e orientações são maravilhas. Gratidão, Papo Soberano, gratidão para todo mundo e esperamos que as coisas que coloquem fiquem além disso. Sei que o grupo que escuta tudo isso é pequeno, é um mod que poderíamos fazer de outra maneira, mas levaríamos meses para fazer um vídeo desse jeito. Eu não tenho uma equipe de editora boa, na verdade tudo que eu faço aqui sou sozinho, então essas coisas precisariam
talvez de outros patamares e também de aporte financeiro. Então são coisas que vamos lutando. E é um podcast caseiro, são coisas que são feitas para a gente conversar um pouco, meio que a gente ter essas ideias. E é por isso que o turbilhão de antigamente virou Som Felipe Filipeu. E quem sabe tenhamos outras posições por aí que eu venho pensando. No mais, um forte abraço, um beijo enorme no coração de todo mundo. Ficam minhas despedidas ursalinas e até o próximo podcast. Seja Filipeu, seja Som Felipe. Ah, finalmente acabou. Eita, homem que não para de falar. Meu Deus.